Aos 84 anos, Cliff. Richard finalmente confessa que ela foi o amor de sua vida, Cliff. Richard nasceu Harry Roger Webb em 14 de outubro de 1940 em Lucknow, Índia Britânica, durante os últimos anos do Raj britânico. Seu pai, Roger Oscar Webb, era um fornecedor de alimentos que trabalhava para as ferrovias indianas, um serviço vital que não só transportava passageiros por vastos territórios, mas também desempenhava um papel essencial na economia colonial. Seu trabalho frequentemente exigia viagens e a coordenação de serviços de alimentação em grande escala, proporcionando à família um estilo de vida modesto, porém estável. A mãe de Cliff, Dorothy Marie Daisley, trabalhava como zeladora de dormitório na La Martinière Girls' School em Lucknow, uma das escolas mais prestigiosas da região, conhecida por seu currículo de estilo europeu e suas rígidas tradições educacionais anglo-indianas. O papel de Dorothy na escola incutiu no jovem Harry uma apreciação precoce pela ordem, pelas boas maneiras e pela disciplina. Em 1945, a família mudou-se para Calcutá, hoje, Kolkata, onde Cliff frequentou a St. Thomas Church School em Howrah. A mudança foi motivada principalmente pelas transferências de trabalho de seu pai e pelas incertezas políticas em meio ao crescente movimento de independência na Índia. Ainda jovem, Cliff começou a absorver a diversidade e a energia da vida urbana indiana, embora a identidade anglo-indiana de sua família muitas vezes os diferenciasse socialmente. Contudo, os anos de formação que passou na Índia influenciariam mais tarde sua visão de mundo e sua humildade. Quando a Índia conquistou a independência em 1947, o clima sociopolítico mudou drasticamente. Como muitos anglo-indianos e expatriados britânicos da época, a família Webb decidiu deixar a Índia e se mudou para Tilbury, Essex, Inglaterra, em 1948. Isso marcou o início de um novo capítulo repleto de desafios e oportunidades. Adaptar-se à Grã-Bretanha do pós-guerra não foi fácil. O racionamento ainda estava em vigor, a habitação era escassa e a família de Cliff teve que reconstruir suas vidas do zero em um ambiente cultural completamente diferente. Eles finalmente se estabeleceram em Carshalton, Surrey, onde permaneceram até que o pai de Cliff conseguiu emprego na Thorn Electrical Industries, uma importante empresa britânica de engenharia elétrica, em 1949. Isso permitiu que a família se mudasse para Waltham Cross, em Hertfordshire, uma cidade suburbana com melhores perspectivas. Lá, Cliff frequentou a Kings Road Junior Mixed Infant School, onde foi descrito como tímido, educado e academicamente aplicado. A transição da Índia colonial para os subúrbios da Inglaterra exigiu uma adaptação considerável, mas a personalidade resiliente de Cliff o ajudou a se integrar e prosperar. Conforme foi crescendo, Cliff transferiu-se para Cheshunt Secondary Modern School, onde se formou em 1957. Ele era conhecido como um aluno quieto que se destacava em arte e música, embora também participasse de peças teatrais e produções musicais da escola. Por volta dessa época, ele começou a trabalhar como balconista temporário na Atlas Lamps, uma empresa local para ajudar a sustentar sua família. Foi durante esses anos formativos da adolescência que sua jornada musical realmente começou. Aos 16 anos, ele ganhou um violão de seu pai, um presente que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Cliff começou a aprender a tocar sozinho rapidamente, inspirado pela crescente popularidade do rock and roll americano e do skiffle britânico. Em 1957, impulsionado por sua paixão por cantar e tocar guitarra, ele formou um grupo vocal chamado The Quintones, apresentando-se em pequenos shows e eventos locais. Logo depois, passou a integrar o Dick Tig Skiffle Group, um grupo mais ativo, onde aprimorou sua presença de palco e começou a sonhar com uma carreira musical profissional. Essas primeiras apresentações lhe proporcionaram uma exposição vital ao cenário da música ao vivo,
e a oportunidade de desenvolver sua voz carismática e sua personalidade encantadora. Sua grande chance veio quando se tornou o vocalista principal de um grupo de rock and roll chamado The Drifters, que não deve ser confundido com o American Soul Group. Percebendo a necessidade de uma identidade mais comercial, ele adotou o nome artístico Cliff Richard. Em 1957, um nome inspirado em parte pela admiração de Cliff por Little Richard e pela imagem de um penhasco rochoso escarpado. Sua transformação se completou após uma apresentação no Regal Ballroom, em Ripley, Derbyshire, que ajudou a consolidar sua imagem como a resposta britânica a Elvis Presley. Naquele mesmo ano, seu single de estreia Move It, originalmente um lado B de Schoolboy Crush, foi lançado. Rapidamente se tornou um grande sucesso, alcançando o primeiro e o segundo lugar na parada de singles do Reino Unido. E agora é considerado uma das primeiras canções autênticas de rock and roll surgidas na Grã-Bretanha. Entre o final de 1958 e o início de 1959, Cliff lançou sucessos como High Class Baby e Livin' Lovin' Dollfool, que consolidaram seu crescente status como ídolo adolescente. O estrelato de Cliff também se estendeu ao cinema e, em 1959, ele fez sua estreia nas telonas em Serious Charge, onde interpretou um adolescente rebelde, um papel que ressoou com a juventude britânica. Sua banda logo foi renomeada para The Shadows, que se tornaria um dos grupos instrumentais mais icônicos da história da música britânica. Em 1961, Cliff estrelou o filme musical de sucesso The Young Ones, que se tornou um enorme sucesso de bilheteria e de público. A canção título vendeu mais de 1 milhão de cópias e o filme se tornou um fenômeno cultural, consolidando seu status como uma figura de destaque na cultura pop britânica. Em meados da década de 1960, Cliff era um dos artistas de maior sucesso no Reino Unido. Em 1965, seu single On My Word voltou a subir nas paradas musicais. Em 1967, lançou The Day I Met Marie, outro sucesso de vendas. Nesse mesmo ano, aventurou-se em papéis mais dramáticos, estrelando To a Penny, um filme que explora temas como drogas e redenção. Sua atuação como Jamie Hopkins revelou um lado mais sério do astro pop e refletiu as preocupações sociais da época. Em 1968, seus colaboradores de longa data, The Shadows, se separaram. Mas Cliff continuou lançando singles de sucesso em carreira solo, mantendo uma base de fãs sólida. Sua última aparição no cinema foi em 1973 com o filme Take Me High, e coincidentemente o grupo The Shadows se reuniu naquele mesmo ano. Apesar de sua enorme fama no Reino Unido, a música de Cliff ainda não havia alcançado grande sucesso nos Estados Unidos, onde o mercado era dominado por artistas americanos e posteriormente pelos Beatles, cuja ascensão em 1964 ofuscou muitas estrelas britânicas anteriores. No entanto, em 1976, Cliff fez um retorno notável com o álbum I'm Nearly Famous, que incluía o sucesso Devil Woman. O álbum tornou-se um sucesso internacional, finalmente dando a Cliff uma oportunidade na cena musical em evolução. Sua carreira decolou novamente com o lançamento de We Don't Talk Anymore, em 1979, um hit pop com influências de disco que vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo e alcançou o primeiro lugar, no Reino Unido. A canção continua sendo uma de suas músicas mais marcantes. Em 1980, ele gravou um dueto emocionante, Suddenly, com Olivia Newton-John, que se tornou um sucesso entre os fãs e alcançou o primeiro lugar em 20º lugar no Reino Unido. Ele deu continuidade a essa tendência de colaborações de alto nível em 1986, gravando o dueto All I Ask of You, com Sarah Brightman, para a ópera O Fantasma da Ópera de Andrew Lloyd Webber. Sua voz versátil e emotiva
adaptou-se perfeitamente à teatralidade operística da obra. Ao longo da década de 1980, Cliff Richard manteve-se como uma presença dominante na música pop britânica, com vários singles alcançando o primeiro lugar nas paradas. Um sucesso nas paradas do Reino Unido. Ele equilibrou sua carreira musical com aparições na televisão, trabalho de caridade e atividades religiosas refletindo suas profundas crenças cristãs. Em 1996, Cliff criou um dos momentos mais memoráveis de Wimbledon, ao entreter a plateia encharcada pela chuva na quadra central com um concerto improvisado à capela, demonstrando tanto seu profissionalismo quanto seu charme. Ele continuou lançando músicas nos anos 2000. Seu álbum de 2001, Wanted, apresentava covers de canções adoradas e recebeu aclamação comercial. Em 2003, lançou Cliff at Christmas, um clássico natalino, que se tornou presença constante nas festas de fim de ano no Reino Unido. Em 14 de junho de 2004, ele se reuniu com os Shadows para uma apresentação especial no London Palladium, reacendendo a nostalgia entre os fãs de longa data. Em 2007, lançou o álbum Love the Album, uma mistura de canções de amor novas e clássicas. Em 2008, Cliff celebrou um marco extraordinário 50 anos na indústria da música. Ele celebrou a ocasião com o álbum de Bach, And They Said It Wouldn't Last My 50 Years in Music, uma retrospectiva em 8 CDs de seu legado duradouro. Naquele mesmo ano, apresentou-se com os Shadows no prestigiado Royal Variety Performance, recebendo elogios por sua longevidade e elegância. Em 2009, Cliff e os Shadows lançaram Reunited, seu primeiro álbum juntos em 40 anos para deleite de fãs e críticos, sempre aberto à inovação. Cliff colaborou com cantores americanos de R&B e Soul para lançar o álbum Soulicious em 2011, explorando novos territórios musicais com grande sucesso. Ele também participou do concerto do Jubileu de Diamante da Rainha em 2012, apresentando-se em frente ao Palácio de Buckingham para milhões de telespectadores em todo o mundo. Em 2013, lançou o álbum de rock nostálgico The Fabulous Rock and Roll Songbook, que alcançou o primeiro lugar nas paradas. O álbum alcançou as posições 1 e 7 na parada de álbuns do Reino Unido e recebeu certificação de ouro. Sua sequência Just Fabulous Rock and Roll foi lançada em 2016 e chegou ao primeiro e quarto lugar, provando que a relevância de Cliff no mundo da música nunca diminuiu. Mas, recentemente, Cliff lançou vários álbuns que alcançaram o topo das paradas, incluindo Rise Up, 2018, Music, The Air That I Breathe, 2020, e Christmas with Cliff, 2022. Todos eles chegaram ao top 10 do Reino Unido, um testemunho de sua popularidade duradoura e voz atemporal. Entre suas contribuições mais icônicas está a canção Living Doll, que liderou a parada de singles do Reino Unido não uma, mas 2 vezes, vendendo mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo. O álbum da trilha sonora de 1961 The Young Ones foi outro marco, permanecendo semanas em primeiro lugar, vencendo e vendendo mais de 1 milhão de cópias somente no Reino Unido. Seu álbum de 1981, Wired for Sound, tornou-se um enorme sucesso, permanecendo nas paradas do Reino Unido por 25 semanas e também vendendo mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. Após uma vida inteira sob os holofotes, vivenciando os altos e baixos da fama do amor e das decepções amorosas. Sir Cliff Richard, um dos ícones musicais mais queridos e duradouros do Reino Unido, fez uma revelação comovente e profundamente pessoal. Agora, aos 84 anos, a lenda do pop, eternamente jovem, finalmente confessou algo que há muito era sussurrado, especulado e discretamente guardado nas páginas de sua vida privada, que a falecida Olivia Newton-John foi, em seu coração, o grande amor de sua vida.
O relacionamento deles durou décadas, baseado em admiração mútua, colaboração profissional e uma conexão emocional genuína que transcendeu o tempo, a distância e as circunstâncias. Cliff e Olivia se conheceram no início da década de 1970, quando ambos estavam prestes a alcançar o estrelato internacional. Cliff já era um nome conhecido em toda a Grã-Bretanha, tendo ascendido à fama no final da década de 1950 como um galã do rock and roll e mantido sua relevância durante os anos 60 e 70. Olivia, a bela australiana de voz aveludada e fala mansa, era uma estrela em ascensão por mérito próprio, a caminho da fama mundial com seu futuro grande sucesso, If Not For You, e mais tarde, I Honestly Love You. Cliff ficou imediatamente impressionado com a graça natural e o charme espontâneo de Olivia. Em entrevistas, ele frequentemente elogiava sua voz, sua humildade e sua gentileza, mas não era apenas admiração, havia algo mais profundo. Conforme trabalhavam juntos em especiais de televisão, dividiam o palco e participavam de eventos da indústria a química. Entre eles, tornou-se evidente tanto para os fãs quanto para os colegas. Muitos esperavam que um romance florescesse e quase aconteceu. No início da amizade, Cliff admitiu ter considerado pedir Olivia em casamento. Mais tarde confessou que chegou a conversar sobre o assunto com seu empresário e pessoas próximas. No entanto, como ele mesmo disse certa vez com delicadeza, ela não estava apaixonada por mim dessa forma. Apesar de nunca terem se tornado um casal romântico, o relacionamento deles foi definido por um amor profundo e duradouro. Olivia permaneceu uma das amigas mais próximas de Cliff ao longo dos anos, e o vínculo entre eles resistiu aos altos e baixos da vida, aos triunfos na carreira, às lutas pessoais e às perdas dolorosas. Quando Olivia foi diagnosticada com câncer, Cliff esteve ao seu lado como amigo e apoiador, elogiando abertamente sua coragem e espírito em público, enquanto oferecia encorajamento discreto em particular. Agora, com a idade trazendo perspectiva e o passar do tempo despertando as lembranças mais profundas, a confissão de Cliff carrega um imenso peso emocional. Suas palavras proferidas em uma entrevista recente estavam repletas de ternura e melancolia. Nunca me casei e tive relacionamentos próximos, mas quando olho para trás, agora vejo com clareza. Olivia era a pessoa certa. Ela foi o amor da minha vida não da maneira convencional, mas da maneira mais profunda possível. Ao longo dos anos, Cliff frequentemente se referia a Olivia como uma de suas amigas mais próximas, alguém cujo espírito e graça o impressionaram profundamente. Mas, por trás da camaradagem pública, havia um afeto mais íntimo e tácito que Cliff admite agora ser muito mais profundo do que amizade. Ele revelou que se apaixonou por ela, não com a intenção de mudar o relacionamento deles ou perturbar a vida dela, mas simplesmente porque não conseguia resistir à atração que sentia por seu calor humano, sua beleza e a bondade que emanava dela. Apesar de seus sentimentos, ele nunca os expressou completamente, optando por preservar a amizade que ambos prezavam tanto. Eu não contei a ela na época, compartilhou Cliff recentemente em uma rara entrevista emocionante. Eu não queria complicar o mundo dela ou nossa amizade, mas ela era a mulher mais especial que eu já conheci, amorosa, gentil e cheia de luz. Ela fazia aflorar o melhor em todos, especialmente em mim. Durante anos, os fãs especularam se havia algo mais em seu relacionamento, principalmente devido ao notório status de solteiro de Cliff e seus frequentes elogios a Olivia. No entanto, ele permaneceu um cavalheiro, jamais ultrapassando limites ou interferindo na vida dela, enquanto ela se casava e criava uma família. Cliff a apoiou em todas as fases da vida, nos triunfos da carreira, nas batalhas contra a doença. E, por fim, em seu falecimento doloroso em 2020. E o 2 após uma longa luta contra o câncer de mama. A morte dela, como Cliff admitiu mais tarde, deixou um vazio em seu coração que palavras jamais conseguiriam preencher. Somente agora, no crepúsculo da vida, Cliff se sente pronto para falar a sua verdade. Talvez seja um desejo de honrar a memória dela,
Ou talvez a idade lhe tenha presenteado com uma clareza emocional e um senso de urgência. Seja como for, suas palavras são cruas e sinceras, uma homenagem a uma mulher que significou mais para ele do que o mundo jamais soube. Ela foi o amor da minha vida, e acho que uma parte de mim sempre estará com ela, disse Cliff com a voz embargada. Ninguém jamais me tocou como ela. Ao abrir seu coração, Cliff Richard nos lembra que alguns amores jamais são esquecidos, mesmo que nunca se concretizem plenamente. Sua confissão não é apenas uma declaração de afeto, mas uma homenagem a uma alma gêmea, o reconhecimento de um laço que, à sua maneira silenciosa, foi eterno.